nome é Giovana Pinheiro Carlim Pereira, eu sou aluna do PIBIT da UEPG e hoje eu vou falar sobre a validação do desempenho de nanopartículas poliméricas contendo tacrônimos em permeação transdérmica utilizando espectroscopia fotoacústica. Esse foi o projeto orientado pela professora Andressa Novatsky, do Departamento de Física da UEPG. Nesse projeto, medidas de espectroscopia fotoacústica in vitro foram utilizadas para avaliar o desempenho de produtos e processos de impermeação transdérmica de nanopartículas poliméricas contendo tacrônimos. É uma técnica não destrutiva e tem sido amplamente utilizada em áreas como química, física, biologia, medicina e engenharia. Isso porque essa técnica possui algumas vantagens sobre a espectroscopia convencional. Além disso, ela tem a capacidade única de permitir a análise do perfil de profundidade dos componentes absorvedores da amostra. Isso porque a espessura atingida da amostra depende da difusividade térmica do mesmo e da frequência de modulação da luz impregnada na geração do sinal fotoacústico. O TAC é uma lactona macrolídea pertencente ao grupo de inibidores de calcineurina, cujo mecanismo de ação é atuar no sistema imunológico e nas células da pele. A aplicação tópica do TAC não produz efeitos adversos significativos. Porém, a sensação de queimação transitória, ondas de calor no local de aplicação e o prurido acarretam em baixa adesão ao tratamento. Portanto, o desenvolvimento de sistemas de liberação pode ser desenvolvido para intensificar a permeação cutânea e reduzir a dose aplicada topicamente, minimizando os efeitos adversos e mantendo a eficácia terapêutica. Agora eu vou falar sobre os materiais e os métodos. Para a preparação das amostras, As suspensões de nanopartículas obtidas a partir do polímero PCl contendo TAC foram preparadas pela deposição interfacial de polímero pré-formada. Sendo assim, o polímero foi solubilizado em acetona na presença de SPAM, TAC e triglicerídeos de cadeia média. Para a fase aquosa, foi adicionado o twin e agitado magneticamente para a incorporação do tensoativo. A fase orgânica, após alguns minutos em agitação moderada e a temperatura de 40 graus, foi adicionada na fase aquosa sob gotejamento lento, contínuo e agitação vigorosa. Ao final, a suspensão foi mantida em agitação por 10 minutos e solvente orgânico eliminado sob pressão, reduzida em evaporador rotatório, atingido em volume final de 10 ml e concentração de TAC de 0,1 ml. Para a espectroscopia fotoacústica. Para realizar os estudos de permeação das nanopartículas, a utilização de formulação em géis em frente a uma membrana polimérica, utilizamos um arranjo experimental, que forneceu os aspectos de absorção para a região espectral do ultravioleta e do sensível utilizando espectroscopia fotoacústica. As medidas de espectroscopia fotoacústica foram realizadas no laboratório de propriedades termo-ópticas da UTF-PR de Ponta Grossa, o qual possui a montagem com os aparelhos necessários. No estudo de permeação in vitro, foi empregada uma membrana sintética de alta compatibilidade com a pele humana. Inicialmente, os espectros das amostras são obtidos com frequência de modulação de 23 Hz no intervalo espectral do fármaco previamente analisado. Aí temos uma imagem da técnica utilizada. Nessa técnica, conforme apresentado nessa figura, uma lâmina de xenônio com potência de 1000 watts abrange comprimentos de onda específicos entre ultravioleta e infravermelho do espectro eletromagnético. A luz proveniente dessa lâmpada é moldada por um chopper, com modulação de frequência de 4 Hz até 3,4 kHz, conforme as dimensões da pá giratória utilizada na modulação. A lâmpada de xenônio não emite igualmente sinal de luz em todos os comprimentos de onda. Faz-se necessário a normalização de todos os espectros fotoacústicos pelo espectro de emissão da mesma. Portanto, todos os espectros obtidos foram normalizados pelo espectro de um carvão puro.
porque esse material observa toda a radiação incidente na faixa de comprimento de onda de interesse. O sinal proveniente do modulador é fornecido para um canal de amplificação, e a luz modulada é então difratada, em comprimento de onda seguido por um monocromador que possui grades para visualização de comprimentos de onda na grandeza de ultravioleta visível, um infravermelho próximo e infravermelho médio. Nessa próxima figura, apresentamos os resultados preliminares da espectroscopia fotoacústica. Podemos observar que a mistura física tem o mesmo comportamento do fármaco, conforme o esperado, né? Observamos um alargamento da banda centrada conforme aumentamos a concentração de fármaco. Esses espectros preliminares foram utilizados como base para podermos avaliar a permeação transdérmica quando as membranas sintéticas com a suspensão foram analisados por espectroscopia fotoacústica. Nesses testes preliminares de liberação controlada, demonstraram que a NC1 possui maior eficiência na liberação da fármaco em até 24 horas. Portanto, utilizaremos somente a NC1 para avaliação da permeação por passo. A primeira figura mostra os dados referentes à aplicação de fármaco puro após 15 minutos. Como a medida é efetuada pelo lado interno, quanto maior a frequência, maior a profundidade que o sinal fotoacústico alcança para a detecção do fármaco, visto que aplicamos o mesmo pelo lado dito externo, que corresponde ao extrato córneo da pele. Notamos que na primeira figura que temos um sinal em 5 Hz e 23 Hz, o qual pode ser atribuído à presença do fármaco na região entre o lado externo e o lado interno dessa membrana. Sendo assim, podemos notar que o fármaco penetra 100 micrômetros após 15 minutos de aplicação. Podemos observar que na segunda figura, os espectros fotoacústicos normalizados para a nanopartícula carreada, verificamos que segue o mesmo comportamento do fármaco puro após 15 minutos de aplicação. Entretanto, em 23 Hz, o deslocamento é mais para ultravioleta, indicando provavelmente uma maior concentração de fármaco nessa região da membrana. Podemos concluir, então, que nesse trabalho, nanocápsulas poliquiméricas carreadas com TAC foram efetivamente obtidas pelo método de disposição interfacial do polímetro pré-formado. A partir dos resultados de espectroscopia fotoacústica, foi possível observar comportamentos distintos na permeação do TAC quando comparados ao fármaco puro e a nanocápsulas carreada com TAC. Finalmente, observamos que a espectroscopia fotoacústica é uma ferramenta poderosa para avaliar a permeação transdérmica de fármacos modificados.